pessoal que chegou atrasado, é que gente, começando a gravar nossa reunião, eu quero mostrar para vocês que a partir de hoje, certo? Nós vamos começar a ir para os grandes finales, ok? Nós vamos partir para a finalização da nossa disciplina. Para tanto, certo? Eu vou jogar todas as atividades para o dia 27 de novembro, agora do quarto bimestre. A do terceiro eu não vou mexer, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou trabalhar com essas atividades do quarto bimestre, todas. Então, por exemplo, vou salvar aqui. E essas atividades começam onde, professor, do quarto bimestre? Como a colega acabou de falar aí, as nossas atividades, elas começarão a partir de esfera. Tá? Esfera fica para o quarto bimestre. Tá bom? Então, a partir do quarto bimestre, a gente já vai começar com esfera. A gente pode até, se vocês quiserem, como esfera é geometria, eu vou fazer um negócio melhor. Vamos deixar a esfera de mão, tá? Ela fica aí no ar, aí, um assunto que conteúdo que não serve como avaliação, tá? E a gente começa aqui, ó, na parte de contagem. O que vocês topam a partir daqui? É uma tarefa a menos, né? Vamos começar a partir de combinatória, que é um novo conteúdo do quarto bimestre. Vocês topam? Quem pode representar a turma aí? Abre o microfone. Fala no chat. Deixa eu ver como é que está o chat aqui. Deixa eu ver como é que está o chat. Deixa eu ver como é que está o chat aqui. Eu vou ver quem tá apoiando aí. Vê se está igual. Não entendeu nada, Pedro. Parabéns. Não entendi direito o que o senhor quis dizer. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é porque, observe aqui na tela, você está vendo aqui a minha apresentação? Sim. Tá. O que acontece? Essa parte de esfera aqui é de geometria, então era para estar incluído no terceiro bimestre, só que ele não entrou na contagem segundo o que a colega falou. Então, a gente pode abandonar isso aqui, eu não passo como quarto bimestre, logo porque ele é assunto de geometria do terceiro. Mas ele não entrou na nota do terceiro, ele ficou para o quarto. A gente abandona ele e a gente começa daqui, ó, de análise combinatória, porque é um conteúdo novo. Para não confundir a cabeça de vocês, a gente começa para o quarto bimestre a partir de combinatória. E todas essas atividades, a partir de hoje, eu vou jogá-las todas para o dia 27. Então, nós temos até o dia 27 para poder postar os conteúdos do quarto bimestre. Quem tiver de acordo, pode colocar aqui no nosso chat. Eu já tenho aqui aprovado o Matheus Leal, a Johanne, a Natália. O João Pedro fez uma pergunta, vamos responder o João Pedro. Mas e quem já fez essas atividades? Vai ganhar nota? No caso da esfera, não. Né? Ela vai ficar entre os dois. Só que aí o que acontece? Ela não ajuda e não desajuda. Né? Não, como diria minha filhinha, não influi nem contribui, piorou, né? Por quê? Porque ela é uma atividade que ela não vai ser lançada no quarto bimestre. Mas só que também diminui para os outros colegas, né? Até agora, só 3 pessoas fez a atividade de esfera. E aí, o que acontece? Nós vamos trabalhar contar a partir de deixa eu ver aqui, de análise combinatória. Professor. Pois não, pode falar. Quem é? Esfera, sou eu, a Bruna. Esfera é um tema que cai bastante no Enem ou não? Ela cai também no Enem. Cai no Enem. Às vezes, é porque faz parte de geometria espacial. Geometria espacial cai no Enem. Pode ter certeza disso. E esse assunto que a gente está vendo é o que cai mais do que geometria. Porque geralmente vai cair volume de esfera, pode cair volume de cilindro, esfera, ou cone ou pirâmide. Geralmente cai uma. Agora, também é certeza de cair, acho que mais cai é essa de análise combinatória. Principalmente o assunto que nós vamos entrar no finalzinho, que é o quê? Que é a questão das probabilidades. Tá? Por isso que eu tenho que dar uma corrida para nós chegar em probabilidade. Probabilidade, com certeza. Que dia é a prova de vocês? 21 e 28. Certo, mas vocês ainda estão no ensino médio ainda, né? Agora vai ser só para treinar, correto?
Sim. Mas até o dia 21 e 28, que até o dia 27 essas atividades. Eu tenho certeza que vamos chegar em probabilidade. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então, senhores, vamos ver aqui o nosso pequeno slide aqui. A gente vai ver mais 2 conteúdos aqui, certo? Nós vamos falar sobre permutação. Olha só essa situação aqui, ó. Questão de permutação. Aline A, Bia B, Cláudia C e Daiane D são alunos do 6º ano de um colégio. Olha, isso aqui costuma cair no Enem, hein? Ocupam a mesma fileira de 4 lugares. Elas vivem brigando por causa da posição em que cada uma se senta. Para resolver esse problema, a professora sugeriu um rodízio, né, completo das alunas na fileira, trocando de posição todos os dias. Todos os dias eles vão trocar de posição. Tá? Quantos dias são necessários para esgotar todas as possibilidades, né, se as 4 meninas se acomodarem nas 4 carteiras? Inicialmente, vamos descrever todas as possibilidades. Então, gente, é o seguinte: de quantas maneiras diferentes eu posso arranjar ela nesses lugares até esgotar todos os dias? Todo dia eu coloco elas em uma posição, a professora coloca elas numa posição diferente. No primeiro dia, aqui nós temos quantos dias? Na primeira semana, vamos colocar aí, nós temos 4 dias diferentes, né? Ó, nós observarmos aqui é o primeiro dia, não é? Aqui é o segundo dia. Estou colocando aqui, ó, Aline, Bia, Cláudia e Daiane. Coloquei por letra, né? 3º dia, 4º dia. Certo? Então tá. Aqui nós temos o 4º dia. Senhoras e senhores, vejamos então na outra semana. Aí vem o 5º, 6º, 7º, 8º. 5º, 6º, 7º, 8º. Depois mais outra semana. Depois mais outra semana. E assim sucessivamente até esgotar todas as... Aqui está todas as possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho? Se é 4 possibilidades por semana, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 4 são 24 dias. O nome disso chama-se permutação. Eu permutei durante 24 dias. Então, a resposta é o quê? É 24 dias. Isso aqui é uma forma geométrica, de resolver. Chegou um colega lá para atrapalhar. Peraí, deixa eu dar um extra aqui. Vou manter e vou lá dar a entrada do colega. É o Stefano. Legal. Então tá aí, nós temos todos os... Permitir entrar? Bom, são 24 dias. Existe uma forma mais rápida de fazer, certo? Seria o quê? Permutar. Eu pegaria o 4 fatorial, que a gente já aprendeu o que é o fatorial, e fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o 4 fatorial, que dá 24. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Entendeu? Então, daria exatamente 24. É só a gente permutar, né? Quantas meninas? 4. Então, é a permutação de 4, que é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24 maneiras de colocar essas alunas nos 4 lugares. Certo? Então, o cálculo do número de permutação, seja N elementos distintos em Pn elementos, o número de permutações possíveis desse N elementos. Vamos contar o número da sequência formada por N elementos. É isso que a gente vai fazer. Tá certo? É simples. Primeiro, o que eu faço? Para escolher o primeiro elemento da sequência, temos N possibilidades. No caso das meninas lá, senhoras e senhores, são 1, 2, 3, 4 lugares.
Aqui, eu tenho 4 meninas para colocar. Como eu ocupei o primeiro lugar, na segunda, eu tenho 3 possibilidades. Como eu já usei 2 meninas, agora eu tenho 2. E, por último, eu tenho 1. Então, se eu multiplicar 4 vezes 3, vezes 12, vezes 1, vai dar 24 maneiras. Não é simples? Melhor do que eu fazer aqueles arranjos todos que eu fiz ainda agora. Ali é a forma geométrica de resolver. Tá. Primeiro eu observo essa situação, aí depois eu venho o quê? Para escolher o segundo elemento, no caso aqui, né? Ó, no caso aqui, da sequência, uma vez definida por n-1. Não é? Ó, aqui o n não era 4? Então, se eu pego o n como 4, 4 menos 1 vira 3. O terceiro lugar, ó, vai ser n menos 2. Eu pego o 4 de novo, tiro 2. 4 menos 2 é 2. E por último, e assim sucessivamente. Né? Olha aqui, ó, reticências. N menos 3, que é 4 menos 1. 4 menos 3 dá 1. E assim sucessivamente. Então, eu vou escolher n menos 1 primeiros elementos da sequência. O elemento irá ocupar a última posição da sequência, ficando determinada a maneira única. Ou seja, eu tenho n, né, foi o que a gente fez, n menos 1, n menos 2, n menos 3, e assim sucessivamente. Isso chama o quê? Princípio fundamental da contagem. Aqui, ó. N, princípio fundamental, permutação, é o quê? É n menos 1, n menos 2, isto é, fatorial, é a permutação de n fatorial. Ou seja, a permutação de n é igual a quem? É só pegar o n fatorial. Lá não era 4? 4 fatorial dá 24. Isso é a permutação, é muito conhecido com o que eu coloquei para vocês no início. Né? O fatorial. A aula de fatorial é muito parecida com a permutação. Porque o que é a permutação? A permutação é o fatorial. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Vamos ver esse exemplo. Esse exemplo aqui, ele diz o seguinte. O exemplo 6, né? É um caso de agrupamento formado por permutação corresponde aos anagramas formados com as letras de uma palavra. Anagramas, senhoras e senhores, isso cai no Enem. Anagramas. Certo? Está aqui, ó. Anagramas. O que é anagrama? Anagramas são palavras que eu posso formar a partir de uma letra. Às vezes, essa letra pode ter sentido ou não. Por exemplo, utilizando todas as letras da palavra prato. Prato. E trocando de ordem, trocando de lugar. Desculpa. Temos uma sequência de 5 letras que formam uma palavra, com um sentido. Ou sem sentido. Pode ter sentido ou pode ser sem sentido. Por exemplo, com a palavra prato, eu posso formar prota, eu nunca ouvi falar no que é prota. Atorpe, também é com a palavra prato. Rápido tem sentido. Tropa também tem sentido. Então, quantas palavras eu posso formar? Tá certo? Essa é a ideia da palavra prato. Ok? Que, no caso, isso aqui é nada mais, nada menos do que a permutação de 5. Não tem 5 palavras? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. É só permutar, que vai ser 5, né? Vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui vai dar o quê? 120 palavras eu posso formar, 120 anagramas eu posso formar com a palavra prato. Novas palavras com sentido ou não. Isso chama-se anagrama. Ok? Aqui, outro caso. Deixa eu ver se eu consigo. O exercício, no caso do granizo. O granizo é o seguinte, é a mesma situação, só que tem um detalhe. Tá? Seja o anagrama formado com as letras granizo. Quantas começam e terminam com vogal? A granizo, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a mesma situação da questão anterior,
Só que ela tem que começar e terminar com vogal, né? Então, vamos ver, eu tenho aqui mais ou menos umas possibilidades. Vamos colocar aqui, são 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou repeti-las aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer primeiro da forma geométrica, né? Você vê como dá trabalho para caramba. Por isso que as formas vieram para poder simplificar essa questão da forma geométrica. Tá? Tá aqui. Coloquei aqui 6 vezes. Já eu digo por que 6 vezes. Porque o que acontece? Primeiro, começa e termina por vogal. Começa e termina por vogal. Então, se eu colocar, por exemplo, o A aqui, ó, eu vou ter 2 possibilidades lá. Pode ser o O, pode ser o A ou o I. Porque as palavras, as vogais que eu tenho é A, é I e O. Se eu colocar o I agora, eu vou ter o A, o I de novo, aqui nessa primeira. Eu vou ter depois o O. Certo? Aí, se eu colocar que se começar com O, ela pode terminar em A, começar com O. Ela pode terminar em I. Então, essas são as possibilidades. São 6 possibilidades. E no meio, eu tenho... Se eu peguei... São 7 palavras. No meio, eu tenho o quê? Eu tenho 5 palavras. Que é o quê? 5 fatorial, né? No meio, eu terei sempre o quê? 5 fatorial. 5 fatorial. Se eu fixar, que começa com A e termina... Começa com vogal e termina com vogal. No meio, eu terei 5. Então, eu já sei que é uma permutação de 5. Certo? Vezes o quê? Vezes. Se eu... Lembra das meninas lá? Se eu, para primeiro espaço aqui, eu tinha 3, não é? 3 letras. Na primeiro espaço, eu tinha 3. Eu preenchi no segundo espaço, no final vai sobrar o quê? Vai sobrar 2. Então, a resposta é isso aqui, ó. Permutação. Vai ser 3 vezes 2 vezes 5. Ou seja, 3 vezes 2 vezes 5 fatorial. Né? Que vai ficar 3 vezes 2. 5 fatorial o quê? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, gente, a gente já sabe, é 6. Vezes 5 vezes 4 vezes 3. Né? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. E essa multiplicação aqui dá 720, é a nossa resposta. Então, lembre-se, olha aqui, ó, são 6, viu aqui como é 6? Ó, 6 maneiras vezes o fatorial de 5. 6 vezes o fatorial de 5 é 120. 6 vezes 120 é 720. Aqui é a forma geométrica. E aqui você pode fazer direto. Primeiro, você tem que fatoriar o 3 vezes o fatorial de 5, que dá o quê? 720. Ok? Vamos. Olha aí. A forma dele resolver aí, ele coloca todos, né, os detalhes, como fazer. Tá? Bora para a próxima. A nossa última questão de hoje, vamos ver aqui o caso de família. Né? Giba, Gina, tem 3 filhos, Carla, Luiz e Daniel. A família quer tirar uma foto de recordação de uma viagem na qual todos apareçam lado a lado. Então, vamos lá. A primeira pergunta é o quê? De quantas formas distintas os membros da família podem ser distribuídos? Fácil, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. É só permutar os 5, que é o quê? É o fatorial de 5. O que é o fatorial de 5? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso multiplicado todinho aqui, ó, vai dar 120, né?
5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Beleza. Agora a segunda questão. De quantas possibilidades o casal aparece lado a lado? Ora, se eu botar o Giba, né, e a Gina, os dois juntos, aí eles vão ficar juntos, parados, na mesma posição, vão ficar colados. Né? A gente vai ter que considerar o Giba e a Gina como seja uma única pessoa. E aí vai sobrar quem? A Carla, certo? Vai sobrar o Luiz e o Daniel para me mexer. Então, considerando esse aqui como um único, né? Como ele único, o que vai acontecer? Eu terei 1, 2, 3, 4, ou seja, P4. Certo? P4. Ah, professor, mas aí a Gina e o Gino pode mudar de... O Giba, né? E a Gina, Gino e Gena é cantor sertanejo. A Giba e o Giba e a Gina pode trocar de lugar, não pode? Pode. Então, o que acontece? Eu posso fazer P fatorial, né? Aqui será 4 vezes, e eu tenho que fazer isso 2 vezes, né? 2 vezes. Então, na verdade, o problema vai ser, primeiro, com o Giba na frente e a Gina do lado, depois eu inverto. A Gina na frente e o Giba do lado. Então, vai ficar 2 vezes quem? P4. Ou seja, resposta, 2 vezes 4 fatorial. Né? Como é que eu faço isso? Vai ficar 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 2 vezes 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. E 2 vezes 24, 48 maneiras. 48 maneiras como? 12. O Giba na frente de todo mundo, né? Do lado direito da Gina, e 12 vezes o Giba do lado esquerdo da Gina. Que dá um total de 48. Certo? Aí, ó, a resolução, depois vocês podem tirar um print aí. 48. Aqui é a nossa solução. Certo? Essas são as posições. Agora, sim, existe outro tipo de problema, que é chamado de arranjos. A gente viu permutação, agora vamos trabalhar com arranjo. O arranjo é muito simples. Né? Por exemplo, em uma reunião de um condomínio residencial, foi realizada uma votação para definir os cargos de síndico, subsíndico e médio do prédio. Né? Então, nós temos o síndico e o subsíndico, dois cargos, síndico e subsíndico. Vou circular aqui. Ó. São 2 cargos, síndico e subsíndico. 4 moradores se cadastraram. Né, se candidataram. O A, o B, o C e o D. Ok? Aí o que acontece? De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado dessa votação? Faça inicialmente a representação de todas as possibilidades. Aqui eu vou usar o que? A árvore das possibilidades. Né? Pode ser o síndico, o A e o subsíndico B, está aqui uma possibilidade. A outra possibilidade, o A e o C, e assim sucessivamente. Nesse total, seguindo a minha árvore aqui, eu terei o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades, fazendo a árvore. Agora, existe uma maneira diferente. Dado um conjunto N de elementos distintos, no caso N, aí no caso vai ser 4, certo? Chama-se arranjo desses N elementos tomados de K a K. Quem é K? São as posições, que é síndico e subsíndico. São 2 posições. Qualquer agrupamento de ordem K é elemento distinto escolhidos entre N existente. Como é que vai ficar? Vai ficar dessa forma a nossa fórmula. Ah, professor, então, para resolver esse problema, o arranjo aqui vai ser N, que no caso aqui, né, vamos colocar aqui N, é a quantidade de pessoas, que é 4, e K é a ordem que elas, é a forma de organizar.
Então, vai ser 4 tomados de 2 em 2. Então, eu tenho 4 fatorial sobre quem? 4 menos 2 fatorial. Isso vai dar o quê? 4 fatorial sobre 4 menos 2. 2 fatorial. 4 fatorial sobre 2 fatorial. É só resolver isso aqui, ó. Aqui no cantinho da tela aqui, vamos lá. 4 fatorial sobre 2 fatorial. Eu ando com 4 fatorial até chegar no 2, ó. Eu deixo 2 fatorial aqui de boa e ando, ó. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. É só cortar. 4 vezes 3, 12. Aí a nossa resposta, 12. Entendeu? Eu posso fazer somente com essa fórmulazinha aqui. Eu posso pegar 4 possibilidades, 4 pessoas do prédio, querendo 2, organizando de 2 em 2. Então, vai ser 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial, de acordo com essa fórmula aqui, ó. Então, eu tenho 4 fatorial sobre 2 fatorial. Eu ando com 4 fatorial, ó. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, parou. Corto isso com isso, 4 vezes 3, 12. Essa é a fórmula matemática, e aqui é o arranjo. O arranjo é bom de fazer? É, só que demora demais. Vai ter situações em que não dá para fazer uma árvore das possibilidades. Então, você decora essa fórmulazinha aqui, ó. N sobre N menos K. N é o quê? É a quantidade de pessoas que estão sendo candidatos, e K é a forma com que elas vão se organizar. Ok? Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Dado o conjunto de vogais, olha aqui as vogais, ó, A, E, I, O, U, não é isso? Determine a quantidade de arranjos que podem ser formados com 3 elementos de V, né? Então, o que acontece? São 3 elementos. Ah, isso aqui é fácil. É muito fácil. Quantas vogais eu tenho? O arranjo vai ser o seguinte, vai ser você pegar 1, 2, 3, 4, 5, tomados de quê? Determine a quantidade de arranjos que podem ser formados de 3 elementos das vogais, de V ao conjunto V, tá, gente? São 3 elementos. Então, vai ser 3 aqui, ó. Então, vai ser 5 fatorial sobre 3 fatorial. Que vai ser o quê? 5 vezes 4 vezes 3, parou em 3 fatorial. Corta o fatorial com o fatorial, 5 vezes 4, 20. Então, a resposta é 20. Olha aí o gabarito. Não tem gabarito. Então, a resposta, no caso, é 20. Tá? Ou seja, A são 5 fatores, 5, né? Eu tenho A, E, I, O, U, são 5. Organizado de 3 em 3. Então, vai ser 5 fatorial sobre... Aqui está errado. Só um minuto aqui. Vou pegar aqui a minha borracha. A minha borracha aqui. Mas tem alguém que chegou lá. Deixa eu só ver quem chegou lá. Deixa eu descartar aqui. Só um minutinho. Chegou mais um atrasado aqui para poder... Não chegou ninguém não. Acabei me enganando. Não chegou não. Então, bora voltar ao nosso exercício. Ó, vou fazer bem grande, né? O arranjo é o quê? É 5 vogais tomada de 3 em 3. Qual é a forma? A forma é isso aqui, ó. NK, que é igual a N fatorial sobre N menos K fatorial. Correto? Então, vamos lá. Aplicando, eu tenho 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Tinha feito errado aquela hora. Coloquei 3 embaixo, né? Então, nós vamos ter, puxando para cá, ó, 5 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial. Aí é só andar, ó, 5, 4, 3, parei no 2. Ó. Parei no 2. Naquela hora eu coloquei só o 3 embaixo, estava errado, é 5 menos 3, que diz a fórmula, né? Ó. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, é de 60 maneiras que eu posso organizar de 3 em 3 essas letras aqui.
Pode fazer A, E, I, pode fazer E, I, O, U, pode fazer I, O, U, de 3 em 3. De várias maneiras. 60 maneiras diferentes. Ok? Então, lembre-se, eu pego o conjunto maior, que é N, no caso 5, e arranjo de 3 em 3, que é o K, no caso 3, NK. E aí fica 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. A resolução está aqui embaixo. Ok? Então, nosso exercício, nossa aula de hoje era isso aí. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a nossas atividades? Né? Eu vou repetir novamente, nossas atividades elas estão pautadas, tá certo? Todas para serem feitas até o dia 27. Ok? Aí eu vou postar as aulas de hoje lá, para que vocês possam resolver. E outra coisa, não vou passar só 2 questões, não vou passar muitas questões, não. Deixa eu encerrar aqui a atividade, né? Vou só parar a gravação.